Gratidão. E aqui uma mensagem da nossa egrégora. Vou ler a mensagem de hoje. Ativação. Atentos aos nossos comandos internos, seguem os despertos que apoiam o plano de elevação da Terra para um nível de evolução supra-humano. Naves atuam nessas ativações energéticas. O Sol nos apoia. Agora, aqueles que escolheram o caminho da luz recebem em suas consciências códigos de luz que ativam, regeneram, curam, alimentam seu DNA adormecido por longo período. Entendemos que o processo pode ser desconfortável para alguns, porém isso pode ser atenuado mediante o centramento no chakra cardíaco, descanso, silêncio, contato com a natureza e práticas de meditação e atenção plena. A consciência desperta no estado de atenção e presença. A alma está apenas pedindo a presença de sua humanidade. Sua humanidade precisa colaborar para se elevar e assim transitar para níveis de consciência superiores. Sempre serão ajudados e apoiados, apenas precisam escolher receber esse apoio. Tudo é feito a partir do amor incondicional. Que a paz reine nos corações. Amor e luz. Gratidão. Então, estamos num momento de ativação energética, né? O que são essas ativações, né? Na verdade, ativar, como a palavra mesmo diz, né? É despertar algo que está adormecido. Então, eu estou ativando um comando, por exemplo, né? Um comando na minha consciência, porque a minha consciência está dormindo. Então, eu falo, acorda, né? Então, o ativar é um movimento de mudança. E mudança é tudo que existe. Ou seja, se não estamos mudando, estamos mortos, né? Então, a mudança, ela é, por natureza, um movimento de ativar coisas, né? Ativar dentro de nós que a gente não está percebendo. Então, a ativação permite a percepção. Então, eu ativo em mim a atenção plena. Eu ativo em mim a capacidade de meditar. Eu ativo em mim a capacidade de orar, que seja, né? Eu ativo em mim a capacidade de ser quieta. Eu ativo o silêncio. Eu ativo os núcleos superiores. Então, essas energias, elas vêm para nos recolocar no nosso lugar. Quem? A nossa humanidade. Então, o nosso ser físico, que é a nossa humanidade, aqui, espelhada de um plano superior, de uma realidade maior que nos guia. Então, a nossa realidade paralela, o nosso eu superior está nos guiando nessa realidade física que a gente está, nesse corpo humano, nessa humanidade. E essa humanidade precisa acordar que existe essa realidade paralela guiando. E para que essa realidade paralela que está nos guiando se una a essa humanidade física e a gente caminha aqui com essa percepção, as energias, as ativações energéticas são necessárias dentro do nosso código interno. Então, a nossa frequência interna precisa estar em linha com esse eu superior, com esse comando. Então, os comandos, eles estão conectados desde sempre. Gente, desde sempre. Então, as naves que estão, milhões de naves, a gente está falando de duas, né? Então, estão falando de uma, né? O 3IA fala de outra que apareceu, mas são milhões. Não são uma, duas, são milhões, milhares de naves que sempre estiveram presentes na Terra, porque a transição não é de hoje, né? Então, a transição planetária é desde sempre. Então, essas naves sempre acompanharam o processo da humanidade, porque senão a humanidade já teria desaparecido. Porque sem uma energia dentro de nós, por exemplo, eu preciso fazer silêncio e não consigo, eu estou sendo desumana. Eu estou fora de mim. Eu estou indo contra a minha humanidade. Eu preciso estar tranquila. Eu preciso de paz. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser a paz. Como é que eu vou ser a paz se dentro do meu código interno, dentro da minha humanidade, eu não vivo isso? Então, a energia vem
para nos apoiar. Então, uma energia mais elevada, ela vai acalmar o nosso ser, vai relaxar os nossos corpos, vai deixar que eles fiquem mais suaves, mais conectados com a intensidade do eu superior. Porque se eu não baixar baixar a bola, como a gente chama, né? Não baixar a minha resistência, o meu ego, falar, não, mas quem é esse? Quem é essa ativação? Quem é esse cara? Né? Se eu não baixar a minha bola, essa frequência, essa energia superior, destrói nossa humanidade. Porque é muito alto, muito elevado. Então nós baixamos a nossa guarda, permitimos que Deus caminhe na nossa frente, o nosso eu superior que nos guia, que faz a maior parte, e a gente faz a nossa parte, que é essa parte que nós estamos aqui. Então essa visão desse corpo físico que está aqui, ele vai fazer a parte que ele pode fazer com essa fisicalidade. O movimento que ele tem que fazer. Mas entendendo que o corpo maior, o eu superior, que é uma proporção muito maior, tem uma energia muito mais elevada, é o que vai comandar essa ação. Então, se a gente sente, eu preciso dormir mais, durma. Eu preciso comer outro tipo de alimento. Como? Eu não quero fazer nada, eu só quero estar aqui. Fique. Siga. E aos poucos a energia vai se alinhando à nossa, interna, dos nossos corpos, e tudo vai se tornando uma vibração mais suave, mais harmoniosa, mais tranquila, mais pacífica, aonde as soluções, as coisas que a gente precisa para a nossa vida diária vão se resolvendo. O importante é a gente estar em linha com quem somos e perceber esse comando. Então, quando a gente percebe, né, o comando, muitas pessoas tiveram vários contatos com naves e tudo, pessoas que, inclusive, lembram de estar em naves, outras não, mas lembram de movimentos, outras viram externamente. Então, tudo isso são a própria consciência sinalizando que ela está em conexão com o eu superior. Então, como acontece, não importa, porque acontece de acordo com o que cada um precisa e como é mais adequado para cada um. Mas a ativação é o momento atual. Então, a gente passa por vários processos de purificação, de limpeza, de organização. E aí a ativação pode acontecer, porque não pode acontecer uma ativação dentro de um ser todo bagunçado, né? Porque aí seria uma bagunça maior. Mas existe um processo em andamento que existe uma agenda, vamos chamar assim, né? Cósmica. Então, o movimento dessas naves, ele vai acontecendo, cada um vai recebendo aquilo que é necessário e tem que fazer o seu próprio trabalho interno. Então, esse canal aqui está à disposição dessas frequências, dessa ajuda na ativação, na percepção, na ativação e no realinhamento, no apoio vibracional dessas frequências. Por quê? Porque está em conexão com as naves. Então, esse é o movimento. O movimento é os seres que estão, que a gente chama de solo, que estão colaborando a partir de ensinamento espiritual, energético. O ensinamento espiritual é um ensinamento energético, é um ensinamento que como lidamos com o nosso espírito, né? Nosso espírito manda, nós simplesmente obedecemos. Deus disse, nós vamos. Nós não questionamos Deus, nós não questionamos o Criador. Nós seguimos, não submissos, gente, mas seguimos porque entendemos o processo da vida. Nós temos que seguir a ordem maior, porque é assim que funciona. Então, aqui eu vou fazer a experiência da consciência. Só isso, meu veículo físico vai fazer a experiência da consciência. Ele não manda em Deus, ele executa. Então, novamente, ele executa, ele percebe, ele realiza, manifesta. Então, a ativação vem do todo. Então, a ativação vem de Deus, vem da ordem suprema, da ordem maior do plano divino.
E essa porção de energia, de quanto vai ativar do DNA ou do CGNA, o que é de cada um, é de cada um. Então isso chega a proporções de um ser que estava em 10%, chegar a 79%, o número que foi passado aqui. Mas isso é gradual. Não é que ele saiu daquilo e chegou nisso em uma fração de segundos, porque não teria capacidade de lidar com isso. Você não teria capacidade de lidar com uma energia que que você vai se tornar algo muito maior do que você está acostumado a ser. Por isso que a gente chama de versões de nós mesmos. Então a gente vai tendo versões de nós mesmos para que a gente vá aprendendo mais de nós mesmos. Então eu não posso sair de uma versão onde eu sou, né? Onde eu percebo que eu sou de um determinado tamanho para um tamanho gigantesco da noite para o dia. Então por isso que existem todos esses processos e por isso que existem as naves e todo o processo superior, para a gente compreender leis superiores, ensinamentos espirituais, para que a gente vá galgando esse conhecimento gradativamente, absorvendo isso. E quando a gente vai absorvendo, a gente mesmo vai ativando partes do nosso ser interno, do código interno que estavam adormecidas. Então, algumas pessoas chegam na sua origem, porque elas foram ativando, foram recebendo. E aí chega uma situação que traz para ela outra informação. E aí vem outra situação que traz outra. E a gente vai coligando tudo isso e vai percebendo mais de nós mesmos. Então as naves, elas sempre são, essas que estão no planeta Terra apoiando a evolução humana, elas são extremamente positivas e, como diz a mensagem, atuam a partir do amor incondicional. Então elas se disponibilizam a levar para cada um aquilo que ele necessita. Ele ou ela, né? Uma questão de gênero, aquilo que o ser necessita. Então quando ele recebe aquilo que ele precisa, ele percebe, ele entende. Então ele desperta para níveis mais elevados de consciência e vai fazendo essa trajetória com tranquilidade. Mas é necessário a gente entender que somos feitos, que tudo é energia. Se nós não conseguimos entender o processo de que somos feitos de energia, que tudo é energia, a gente continua na matéria, lidando com a matéria física. E a matéria física ela tem que se render a essa energia superior, deixar que a energia superior trabalhe a matéria física. Então a resistência é reduzida e a ativação é realizada com facilidade. Porque eu ativo uma energia e a pessoa não quer, ela fica, não, mas o que é isso? Por quê? Bom, peraí, deixa eu pegar aqui. A elucubração da mente não pode acontecer. Então, o processo mental físico tem que entrar, que nós temos que nos colocar no nosso lugar, o nosso processo mental físico. E aí a ativação da energia superior vai acontecer com muito mais facilidade. Então, é entender que as naves são luz, são energia benevolente, e estão trazendo, através da energia, ensinamentos, informações, conhecimentos, é tudo que a gente precisa para conseguir seguir nesse processo com muito mais facilidade. Então, vamos trabalhar o amor incondicional a nós mesmos, né? Permitindo que a nossa humanidade seja mais receptiva e aí essas ativações vão acontecer com muito mais facilidade. Gratidão.